Olá, galerinha do 7º ano. Hoje a nossa aula com vocês. Só para lembrar vocês, nosso último assunto foi sobre as operações com números inteiros. Então a gente terminou lá na potenciação, com as propriedades da potência, com o expoente negativo, e eu mandei uma lista de exercícios para vocês. Espero que vocês tenham feito essa lista de exercícios. No capítulo 3, a gente vai começar os números racionais e as suas representações. Esses números racionais já foram estudados por vocês no 5º e no 6º ano. Os números racionais, eles surgiram da necessidade de representar as partes não inteiras, certo? Então, todos os números racionais, eles podem ser representados na forma de fração ou na forma decimal. A forma de fração é onde nós temos o numerador e o denominador, com a função do denominador de dividir o inteiro, a função do numerador de tirar as partes representadas desse inteiro, e lembrar que esse conjunto dos números racionais, ele tem um símbolo para representar ele, que é a letra Q, certo? Os naturais N, os inteiros Z e agora os racionais Q. Por que esses números têm que ser representados na forma de fração? Isso é, tem que ter um numerador e um denominador. Porque o decimal, ele pode virar uma fração. Então, 0,5 é a mesma coisa de 5 décimos. 3,20 é a mesma coisa de 320 centésimo. Quando eu quero transformar um número decimal em fração, basta eu escrever o número sem a vírgula, 5, e contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. 1, 10, 2, 100, 3, 1000 e assim por diante. O número natural também ele está dentro do conjunto dos racionais, porque ele pode ser escrito na forma de fração. De que maneira? Não esquecendo que ele tem como denominador o número 1, certo? E agora nós vamos introduzir as frações negativas, que vai ter o sinal de negativo nessas posições, certo? Mais usada por nós é essa aqui, certo? Mas o sinal de negativo pode vir nessas 3 posições, tá? Lembrar que esses números racionais vão vir aí para você as propriedades deles, vai vir aí para você as operações dele, mas isso a gente vai vendo em aulas aí pela frente. Não esquecer dos números racionais, certo? Tem a sua função de aumentar os conjuntos numéricos. Então, até agora nós tínhamos estudados. Fazer um resuminho aqui para você. Ó, nós tínhamos o conjunto dos naturais, certo? Nesse conjunto dos naturais, nós aumentamos o conjunto para os números inteiros, que a gente acabou de estudar, e agora nós aumentamos esse conjunto para os racionais, certo? Então, a representação do resumo desses 3 conjuntos ficam dessa maneira aqui, tá? Esses números racionais podem ser representados na reta numérica também, certo? Como nós representamos o número, como a gente representou os números inteiros. Então, lembrar que na reta numérica, quando a gente tinha uma reta numérica, nós tínhamos lá o 0, representamos aqui os números inteiros positivos e os números inteiros negativo, certo? E que os números racionais vai estar entre esses números inteiros. Então, por exemplo, 0,5 é igual a 1 meio. E esse 0,5 e 1 meio está exatamente aqui, certo? Então, aqui nós temos 1 meio. No mesmo distância entre 0 e menos 1, nós vamos encontrar aqui menos 1 meio, certo? E essa distância que nós temos aqui, certo? De 0 até meio ou de 0 até menos 1 meio, é o módulo ou valor absoluto, certo? E aqui nós também vamos ter o simétrico. Na mesma posição onde eu tenho a parte positiva, eu vou representar a parte negativa. Então, o oposto de 1 meio, menos 1 meio, certo? Então, eles também podem ser representados na reta numérica, como os números inteiros. E nas próximas aulas a gente vai ver mais sobre os números racionais. Foi apenas uma introdução.
Lembrar que eu vou deixar aí para vocês exercícios da apostila sobre os números racionais. Até a próxima aula!